Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Algoritmos de Programação 1. Na nossa aula 2, a gente vai abordar aí o tema fluxogramas e algoritmos, componentes básicos e leitura e escrita. Então, na seção 1, falando um pouco sobre os elementos básicos de um algoritmo, de um programa de computador, a gente tem aí que são o primeiro, né, são as variáveis e as constantes, onde a diferença, certo, entre um valor sendo ele variável ou constante, como o próprio nome sugere, é que ao longo do nosso algoritmo, da nossa sequência de instruções, valores que são variáveis eles podem sofrer alteração e valores que são constantes não podem sofrer alteração. E aí nós temos que esses dois tipos eles podem ser inteiros, certo? Que aí até pelo próprio conjunto de números mesmo, inteiro é um número que não tem a parte fracionária. Ele pode ser real, que é um número que contém a parte fracionária. Eles podem ser do tipo caractere, que são valores que eles são definidos aqui utilizando essas aspas. Aqui a gente poderia também definir, por exemplo, o caractere 1, certo? Mas aí ele não teria um valor numérico. E aí, caractere ele é muito utilizado ou para representar algum caractere especial ou então alguma letra, certo? E nós temos também valores do tipo lógico, que são valores mais próximo do compreendimento do computador. Em matéria, se vocês seguirem para a parte de computação, vocês vão ver que os computadores eles compreendem apenas a base binária, que é a base formada apenas por 0 e 1, certo? E aí o valor lógico aqui, ele vai assumir sempre um valor que é tido como verdadeiro ou então um valor falso. Dentro de elementos básicos em um algoritmo, a gente tem também as operações de leitura e de escrita, que é por onde a gente vai interagir, certo, com o nosso usuário, ou seja, a gente vai conseguir capturar dados com a operação de leitura e com a operação de escrita a gente vai conseguir mostrar os dados para o usuário. Aqui nessa disciplina a gente vai estar utilizando aí o terminal, certo, da nossa ferramenta de trabalho Portugal. E quando for nos fluxogramas, como a gente vai ver nessa aula, a gente vai estar utilizando blocos específicos que representam, podem ser blocos genéricos que definem tanto leitura como escrita, ou então blocos específicos só para leitura. A gente vai ver isso mais na frente. E aí outro elemento básico em um programa de computador são as operações. Elas podem ser operações aritméticas, são as operações realizadas em cálculo, certo? Operações básicas, como soma, subtração, divisão ou então multiplicação. Outras operações envolvendo, por exemplo, raiz quadrada, o expoente de um número, buscar o logaritmo de um número, elas também podem ser realizadas e geralmente a gente, na linguagem de programação, utiliza uma biblioteca externa para isso. A gente vai ver isso mais na frente, nas nossas aulas em que envolva a programação mesmo. Outro tipo de operação são as operações relacionais, onde a gente vai pegar aí dois valores, certo? Geralmente dois valores numéricos, e vai verificar essas possíveis relações entre eles. Ou seja, eu vou verificar se esses valores eles são iguais, se algum deles é maior ou se é maior ou igual, se algum deles é menor ou se é menor ou igual, e se eles são diferentes. E aí, para cada operação dessa relacional, o retorno dessa operação é justamente um valor do tipo lógico. Ou seja, quando eu verifico se dois números são iguais, por exemplo, se aqui eu fosse verificar se 2.0 é igual a 2.1, isso seria mentira, seria falso, porque eles não são iguais. Então, ao verificar que essa operação de relação de igualdade, o que eu vou ter aqui como retorno é um valor lógico, certo? Que vai ser do tipo falso.
E aí, as operações elas também podem ser booleanas. As principais, elas são a operação e, a operação ou e a operação não. E aí, nesse slide aqui, a gente tem alguns exemplos, certo? A operação e, aqui eu estou representando verdadeiro como sendo 1 e falso como sendo 0, certo? E aí, na operação e, o que a gente tem é que a gente vai pegar dois valores, 1 e 1. O i vai resultar aqui em 1. Por quê? Porque os dois são verdadeiros, os dois são 1. Quando eu colocar 1 e 0, vai resultar em 0, porque eu tenho um valor aqui de falso. E quando eu colocar dois zeros, ou seja, 0 e 0, vai resultar também em falso. A característica da operação booleana aí é que ela apenas vai ser verdadeira, ela apenas vai ser 1 quando todos os meus valores que eu estou verificando com essa operação aqui, eles forem verdadeiros. Na operação ou, eu vou exigir que exista pelo menos um valor verdadeiro, um valor 1. E aí o que a gente vê aqui é que nessa segunda operação aqui, quando era executada com i, eu tinha falso, 0, certo? Porque pelo menos uma das variáveis aqui na relação ela era falsa. E quando eu tenho aqui na operação ou, para aquela mesma operação, o que eu tenho é que ela vai dar verdadeira, porque eu tenho pelo menos uma variável assumindo o valor verdadeiro. E aí, quando eu tenho duas variáveis com 0, duas variáveis com falso, eu tenho o retorno falso. A operação não, ela é uma operação de negação, certo? É bem simples, então, se eu coloco não 1, ou seja, não verdadeiro, o que eu vou ter aqui é o inverso do valor. Se estava verdadeiro, passa a ser falso. Da mesma forma, se estava falso, passa a ser verdadeiro agora. E aí, agora a gente entra aqui na seção 2, explorando o Try.io, certo? Vou deixar aqui nesse slide. E abrindo aqui a ferramenta, vamos ver aqui, certo? Pronto, ó, vou criar um novo diagrama e vou criar um diagrama em branco. Esse usar aqui o root é só para ele salvar diretamente no meu drive, certo? Ele vai salvar lá na raiz. E aí ele tá criando. Pronto, pessoal. Aqui eu vou colocar... Opa, pronto. Vou colocar como nome aula 2, certo? AP1. Pronto. E o que é que a gente tem aqui, certo? Uma das ferramentas que eu considero, assim, mais poderosas para se trabalhar com desenhos, com fluxogramas, até mesmo quando a gente entra especificamente assim, na parte de programação, de desenvolvimento, para trabalhar também com relacionamentos de banco de dados, com projetos de levantamento de requisitos, que aí vai envolver a questão do diagrama UML e tudo mais. Então, para a nossa disciplina aqui, a gente vai estar trabalhando apenas com essa parte básica, certo? Com essa parte aqui geral. É uma ferramenta que é utilizada para muitas aplicações, certo? Então, a gente tem que vir buscando aqui a seção específica que a gente quer e também, de repente, realizar aí alguma pesquisa externa para conseguir identificar alguma forma que a gente vai utilizar. Daí, para essa aula, o principal bloco que a gente vai estar utilizando é esse flowchart aqui. E aí, a gente tem aqui alguns elementos básicos. Quando a gente clica, a gente tem uma breve, assim, o título, certo, do elemento. E aí, por exemplo, aqui para start a gente tem duas formas, mas aí, eu quero mostrar aqui como por onde meu diagrama vai iniciar. Geralmente a gente utiliza tanto o start
para representar tanto o início como o fim, certo? Do algoritmo. Então, no algoritmo que a gente vai fazer aqui de exemplo, a gente vai seguir um sequenciamento de passos, certo? E aí até chegar no fim, né? Até obter o resultado. Para exemplo, aqui eu vou fazer o do cálculo, certo? Das médias normal. E aí o que é que a gente tem lá? A gente vai realizar a leitura de 3 notas inserida pelo usuário. E com essas notas a gente vai calcular a média. Então, tem um componente aqui, deixa eu ver se eu acho ele, que é o de display. Acho que ele tá aqui em outra. Pronto, já tá em outra seção, certo? Mas o de display, que seria dar aí uma ideia de mostrar. Que seria um texto que a gente vai mostrar no terminal. E aí, deixa eu ver aqui se eu acho para texto. Tá aqui. Pronto. Então, aqui a gente colocaria: insira a nota 1. E aí vai aguardar a resposta do usuário. Insira a nota 1, certo? A nota referente à unidade 1. E aí, a gente poderia representar isso aqui como um dado. Tinha um display aqui também, mas não vi. Então, deixa eu ver aqui onde é. Pronto, tem um display aqui, mas eu não vi. Aí tem aqui essa representação para data. Então, o que a gente está inserindo aqui é um dado, certo? É uma data. E aí a gente coloca aqui. Então, vamos colocar aqui nota 1. Então, eu vou realizar. Estou aqui no início do meu algoritmo. Vou solicitar uma nota, certo? Após ler essa nota, a gente vai armazenar ela. Vou pegar aqui. Nesse bloco aqui de data, de valor, certo? E aí vou fazer o mesmo processo para mais 2 notas, certo? Um total de 3 notas aí para fechar a média. Então, eu só vou passar de uma para outra, que já é uma própria forma de validação, ou seja, pedir a nota 1, só vou passar para a nota 2 quando esse valor aqui for armazenado. Mesmo que seja um valor 0, mas só vai pedir a próxima quando ocorrer o armazenamento desse valor. E aí, só organizar isso aqui, certo? Tira a nota 1, tira a nota 2. Vou armazenar aqui numa variável nota 2. Depois vou vir solicitar aqui a nota 3. Vou armazenar aqui numa variável nota 3. E aí, só fazendo aqui a ligação. Nota 3. Após ter obtido as 3 notas, o que a gente vai fazer aqui é uma operação. Então, remetendo aqui, certo? Aquele bloco de processo, certo? Que seria uma ação. Que a gente vai fazer aqui. Deixa eu ver. Pronto. É pegar nota 1 mais nota 2 mais nota 3. E vou dividir por 3, certo? Uma nota normal, como é a nota atualmente. Após
eu acredito, eu acho que, não me recordo, mas acho que não estava na lista de exercício para vocês realizarem a classificação, ou seja, verificar se o aluno com essa nota aqui final foi aprovado ou não. Mas aí o que a gente faz aqui, ó, pegar um bloco de decisão, certo? E aí, após ter obtido aqui esse cálculo, que a gente ainda pode fazer, ou seja, a gente realiza uma operação e a gente pode também salvar essa operação. Então, vou colocar aqui nota final, certo? Só para indicar, vai salvar na nota final. E aí, após ter salvo, a gente vem desse bloco para um bloco aqui de decisão. E aí aqui a gente vai decidir se o aluno foi aprovado ou não. A gente pode realizar aqui um display, vou utilizar o display já dessa sessão, certo? Não tinha visto anteriormente, mas... Ou melhor, vou utilizar o da sessão anterior para padronizar aqui. Só verificar aqui onde foi que eu achei ele. Aqui. A gente vai ter um bloco aqui para reprovado. E vai ter também um bloco aqui para aprovado. E qual vai ser, como é que a gente vai navegar, certo? Nesse bloco aqui de decisão, a gente vai fazer uma verificação. A gente vai perguntar, nota final maior, igual que 7.0, 7.0, ou seja, eu estou utilizando aqui agora uma opção de relação, certo? De relacionamento, e essa operação aqui, ela vai me retornar um verdadeiro ou falso, um 1 ou um 0. E aí, se for sim, certo? Se for verdadeiro, vou colocar aqui um texto. Sim ou verdadeiro, certo? Vou colocar aqui sim ou 1. Vai vir aqui para aprovado. Se não, se der um falso, só. Pronto. Se a resposta for um não, ou seja, não é maior ou igual que 7.0, que é a nota mínima. Não. Falso. Vai retornar aqui uma mensagem de reprovado. E aí, independente da mensagem, a gente vai finalizar o nosso código. E aí, pessoal, pode surgir uma dúvida, por que é que eu não coloco a minha seta vindo direto aqui do bloco de decisão? Quando a gente entra aqui, esse bloco ele não vai ter um fluxo alternativo. Ou ele vai retornar um sim, ou ele vai retornar um não. Então, a gente pega um desses possíveis valores aqui e coloca para vir aqui para o final, para o fim. E com isso a gente termina aí nosso primeiro fluxograma, certo? Vou botar aqui em cima. Bem simples, aqui o que a gente está fazendo, inicia o nosso algoritmo, pede para o usuário, manda uma mensagem, insira a nota 1, armazena essa nota, manda uma nova mensagem, insira a nota 2, armazena, pede a nota 3, armazena, realiza o cálculo, certo? Após obter as 3 notas, salva numa variável nota final e verifica se essa nota final ela é maior ou igual que 7.0. E aí, se for aprovado, imprime, certo? Se isso aqui for verdadeiro, imprime, se não, coloca a impressão lá, reprovado. E aí, fim do algoritmo.
Então, retornando, certo, aqui para nossa aula. Pronto, pessoal, e aí, indo para nossa próxima sessão, certo, sessão 3, a gente tem aí explorando o Portugal Studio, que vai ser, como eu falei na primeira aula, né, nossa ferramenta de trabalho para desenvolver os códigos mesmo. Então, eu já instalei aqui na minha máquina, deixa eu ver aqui, pronto, aqui Portugal. É uma ferramenta, assim, bem amigável e intuitiva também. Logo, ela para programação, né? Uma ferramenta que basicamente todos os comandos eles estão em português. E é uma ferramenta assim, inicial que se utiliza para estudar algoritmos de programação. E aí, aqui a gente tem alguns exemplos, certo? Que são exemplos que eu vou estar utilizando e manipulando eles durante a aula. Então, só mesmo aproveitar. Esse exemplo aqui, Olá Mundo, é o exemplo básico que a gente faz aí em toda a linguagem de programação, quando vai começar. Então, analisando aqui, o que a gente tem é uma função programa, certo? Quando eu defino uma função, eu coloco o nome dela e aqui abro duas chaves. E aí dentro dessa função programa, eu tenho uma função início, que é justamente, seria a minha função main, certo? Em outras linguagens de programação, que é quando a gente colocar esse programa para executar, o compilador ele vai vir direto para essa função. E aí vai passar a executar em sequência tudo o que está dentro dela. Então, para executar, a gente coloca aqui, certo? Nesse play. Aqui, nessa parte inferior, é o nosso console, é por onde a gente vai estar interagindo aí com operações de leitura e de escrita. No caso aqui, como é uma operação de escrita, então, quando a gente executar aqui o nosso programa, vai vir essa mensagem aqui, certo? Pronto. E aí o que a gente tem é justamente a mensagem que está aqui dentro. Esse /n é para pular uma linha, certo? Então é um comando aí especial. E uma observação aqui, ele diz, né, no final, programa finalizado, e dá o tempo de execução, um tempo de execução de 40 milissegundos. Ou seja, para executar apenas uma operação de escrita, ele demorou 40 milissegundos. E aí essa é aquela grande vantagem que eu comentei na nossa aula de apresentação da disciplina, que os computadores, apesar deles fazerem operações simples, né, o intuito dele de ter se desenvolvido foi para realizar operações simples, é que ele realiza essas operações, lá no início, né, soma, subtração, multiplicação, mas ele realiza muito rápido. Então, ele agiliza muito esse processo. E aí, vamos pegar aqui um outro exemplo, certo? Número digitado. Nesse número aqui, nesse exemplo, a gente já vai estar trabalhando com tipo de dados. Então, a gente tem aqui o nosso programa, a função início, que é onde vai iniciar. E aí, nessa função, eu defino uma variável número, certo? Então, a gente viu lá que a gente consegue definir variáveis e constantes. Mais na frente eu vou mostrar aí como se define a questão de constantes, mas em exemplos futuros, certo? Conforme a gente for precisando. Mas para definir, no caso, uma variável, que é um valor mutável no nosso programa, que pode ser modificado, o que a gente faz é identificar aqui o tipo, certo? Definir, ou seja, um tipo inteiro, mas poderia ser um tipo real também, que é o tipo que permite valores fracionários. Então, deixando aqui como estava, certo? Um tipo inteiro que tem o nome número, e aí eu vou colocar no meu console, digite um número inteiro. Eu vou realizar aqui uma operação de leitura, certo? Leia. Então, quando eu executar, eu já vou executar aqui, ele vai ficar aguardando eu digitar algum número, no caso aqui coloquei 12, e pressionar Enter, que é para enviar
esse número lá para o meu programa. E aí, quando eu pressiono, ele me escreve. O número digitado foi, coloca aqui o valor da variável e pula uma linha. Percebam aqui que automaticamente, ao ler, né, ele já pulou uma linha. Então, isso aí são só características mesmo do nosso... da nossa linguagem de programação. Em algumas ela pula a linha, em outras não pula. E aí, uma observação aqui, o nosso tempo aumentou para 13.201 milissegundos. Será que foi o computador que ficou lerdo, né? Não, na verdade isso aqui foi devido à interação que ele fez com a gente, no caso que fez comigo, certo? Aquele tempo que eu demorei para digitar um número, também estava contabilizando como tempo de execução, e aí acabou gerando esse acréscimo aqui. Aqui a gente tem ainda um último exemplo, certo? De entrada e saída. E aí, algo interessante aqui é que ele já mostra um novo exemplo de tipo de variável. Lá a gente colocou uma variável do tipo caractere, certo? Que era a variável que apenas aceitava um caractere para armazenar. E aí, no caso aqui, a gente utiliza um caractere do tipo cadeia. Quando eu executar, ele me pede, certo? Ele escreve isso aqui no terminal, digite seu nome e vai esperar que eu digite. Aí eu vou colocar aqui, deixa eu ver. Vou bloquear aqui porque eu quero que ele coloque depois o valor, certo? Então escreva. Opa. Vamos colocar lá. Nome. Pronto, então o que vai acontecer aqui, eu vou digitar meu nome, ele vai ler e vai armazenar nessa variável aqui nome, depois ele vai escrever olá e colocar meu nome, certo? Então o nome que eu digitei aqui. E aí ele coloca, olá Sara. Daí se aqui, vamos colocar aqui como sendo um caractere, certo? Pronto. O que foi que aconteceu aqui? Eu coloquei uma variável do tipo caractere, então, apesar de eu ter digitado todo o meu nome, ele só vai, como a variável caractere só consegue armazenar um caractere por vez, então ele só vai pegar o primeiro, o restante ele vai descartar porque ele não tem capacidade para isso. E aí com isso a gente termina, certo? Esse bloco aqui de entrada e saída. Entrando no bloco de operações aritméticas, o que a gente tem aqui já, assim, um modo um pouco mais rápido, são várias variáveis, certo? Do tipo real. E aí eu vou escrever um primeiro número, que ele vai armazenar na minha variável A, e um segundo número. Depois eu vou fazer as operações comuns de aritmética com esses números e vou mostrar os valores. Isso aí é bem simples, certo, pessoal? Eu vou já ir caminhando para outros exemplos para a gente não perder tanto tempo. Pronto, pessoal, e aí aqui tem mais alguns exemplos que eu vou deixar a cargo de vocês, certo, analisarem. Tem esse aqui de prioridade, que é só para mostrar que a ordem de execução de operações de multiplicação e de soma, elas vão respeitar as regras matemáticas, certo? Então aqui nesse primeiro caso, primeiro vai ser realizada a multiplicação, depois a soma desse resultante aqui, já nesse seria realizada primeiro a soma porque está entre parênteses, depois a multiplicação. Tem também aqui a questão de divisão inteira. Pronto, uma operação aqui bem interessante da gente analisar é a seguinte, que eu não mostrei, certo?
aqui eu vou digitar um número, vou armazenar nessa variável aqui valor, que é do tipo inteira. E aí eu vou pegar aqui a metade, vai ser o valor dividido por 2. Então eu vou colocar aqui 3, a metade de 3 é 1,5. Mas aí como esse aqui, metade inteira, é um valor inteiro, ele só vai armazenar a parte inteira. Então, como é 1,5 e 0,5 seria a parte fracionária, ele pega apenas 1. E aí, ele pega também aqui uma operação chamada de resto de divisão, ou seja, é o que sobra da minha divisão por determinado número. Aqui no caso, eu estou colocando o valor do resto da divisão por 3. E aí, quando eu coloco 3 dividido por 3, vai dar 1, vai dar uma divisão exata. Então, não sobra nada, não tem resto. Mas se eu colocasse aqui o valor 5, ele pega a parte inteira, certo? A metade inteira como sendo 2. A metade inteira de 5 é 2,5, mas a parte inteira é apenas 2. E aí o resto da divisão por 3 é 2. Porque 3 dividido por 5 dividido por 3 vai dar 1, certo? E sobra 2. Então, o resto dessa minha divisão é 2 e está sendo mostrado aqui. Vamos ver aqui um outro exemplo. Pronto, nesse exemplo aqui, já para obter assim, operações matemáticas mais sofisticadas, por assim dizer, a questão de elevar ao quadrado, elevar ao cubo, além de outras operações também. Aqui a gente inclui uma biblioteca, então é bem intuitivo, inclua biblioteca, matemática e chama por esse método aqui MET, certo? MAT no caso, às vezes confunde por conta do programar muito em linguagens de inglês, mas a gente vai se organizando nisso aí. Pronto, então o que eu faço aqui é pegar uma potência, certo? Eu vou digitar aqui um valor 2 e aí ele vai pegar um valor aqui de uma potência. Eu vou especificar que o valor da minha potência é 3, então o que eu estou fazendo aqui é pegar 2 elevado a 3. Quando eu realizar essa multiplicação, eu vou ter como resultado 8 e nessa outra variável aqui, real de raiz quadrada, eu vou pegar a raiz, estipulando aqui o valor 2, certo? No caso aí a raiz quadrada. Se fosse 3, seria, no caso, a raiz cúbica. Então, qual é a raiz quadrada desse meu valor? E aí eu coloco aqui como resultado, certo? Então, a gente termina aí mais um bloco, né? Pronto, de operações aritméticas. Deixa eu fechar aqui para não confundir. Pronto. Daí aqui é só para mostrar mais aquele um pouco mais, né, do conceito que os programas eles são executados de forma sequencial. Então, o que acontece aqui, ele está pedindo para digitar o valor de uma variável A. Pronto, o que acontece aqui é que ele está pedindo para digitar o valor de uma variável A. E aí ele lê esse valor e armazena aqui em A. Informa o valor da variável B, lê o valor e informa em B. Esse limpa aqui, ele usa para limpar as mensagens que estão no terminal. Então, vamos informar aqui 1 para A, certo? E 2 para B. Ele limpou e já vai mostrar a outra parte do meu código. E aí o que tem aqui é que ele escreve, certo? Os valores da variável antes da troca. Foi justamente na ordem que a gente colocou. E aí depois, ele pega essa variável aqui auxiliar, certo? Que criou aqui, do tipo inteiro também. Armazena o valor de A. Em A, ele armazena o valor de B. E em B, ele vai armazenar o valor auxiliar. Que o valor de auxiliar é justamente o valor de A. Então, o que ele está fazendo aqui é em A colocar B e em B colocar A. Tem que criar essa variável para não perder o valor de A, certo? Porque quando a gente vem para cá, quando a gente coloca aqui A recebe B, então A não é mais 1, que foi o valor que a gente colocou lá. A já é B. E aí se a gente colocasse aqui B recebe A, a gente estaria colocando
B recebe A, que aqui agora, né, já não é mais 1, é 2, então B recebe A. A aqui, como já está valendo 2, que a gente estaria colocando aqui em B seria 2 novamente. Então, ele pula uma linha, certo? E aí coloca as variáveis após a troca. E aí o que a gente tem aqui após a troca é o valor trocado, certo? Nessas variáveis. E aí tem alguns outros exemplos aqui. Eu não vou mostrar todos para não prolongar a aula. Mas, por exemplo, nesse aqui, a altura média, que tem um exemplo parecido na lista, né, que eu já vou ler com vocês. Então, o que a gente tem aqui são valores, certo, reais de várias alturas e um valor para a média de todas essas alturas. No programa, ele vai incluindo o valor da altura para a primeira, segunda e terceira pessoa. Depois, é realizada aqui operações aritméticas. Então, eu somo primeiro as 3 alturas, depois divido por 3. Então, isso daqui é uma média simples, certo? Sem pesos. E aí, eu escrevo lá o valor da minha média, mas aí uma observação aqui, ó, é que eu uso aquela minha biblioteca MAT, certo? De matemática, para arredondar. Então, eu coloco aqui que o valor que eu quero na minha média da altura é com 2 casas, certo? Então, 12, vamos colocar aí. Colocar valores aleatórios, certo? Não especificamente de altura. Então, 5, 8. Ó, o que o programa fez foi pegar cada um desses valores aqui que eu inseri, somou todos, dividiu por 3 e aí obteve essa média aqui. Com certeza deve ter tido aí mais números, além de 2 dígitos após da vírgula, mas ele arredondou para 2 números após a vírgula. Então, assim, o que vocês vão fazer nessa disciplina é conhecer a questão da lógica de programação e aí ir analisando quais operações vocês podem realizar para manipular aqueles dados e fornecer a informação que o usuário pediu, certo? Que a problemática pediu. Então, vamos voltar aqui para a aula. Pronto, e aí aqui a gente já entra nos exercícios. Então, nessa primeira questão aí, o que eu estou pedindo é que vocês pesquisem outras formas usadas em fluxograma e descreva sua aplicação. Vocês podem também incluir aqui as formas que a gente viu em sala de aula. Então, a gente viu aquela fórmula para o bloco de decisão. Então, coloca lá, certo, a figura e aí logo à frente coloca a descrição. É utilizada para realizar alguma decisão, pode ter como saída valores booleanos, sim, não. E aí, se vocês já acharem mais aplicação, podem colocar também, certo? Se quiserem definir exemplos também, podem ficar à vontade. Mas o foco, certo, pessoal, dessa questão aqui é que vocês possam descrever também as formas vistas nessa aula, mas também formas vistas, não vistas aqui, mas que possam ser úteis aí ao longo da disciplina. Na questão 2, diz: em cada unidade o aluno será avaliado e receberá uma nota entre 0 e 10. Em cada unidade, o aluno também poderá conquistar uma pontuação extra de até 1 ponto. E aí, cada unidade passa a valer agora 11. Ao final, todas as... no caso aqui eram notas, certo? Eu vou editar antes de colocar aí no Siga. Todas as notas serão somadas e divididas por 3, quantidade de unidades da disciplina. Defina um código e um fluxograma para essa problemática. Então, o que vocês vão fazer aqui é criar operações de leitura e de escrita, certo? Na de escrita, vocês informam: digite a nota para a unidade X. E aí na de leitura, vocês vão informar, associar alguma variável, certo?
Aqui, ó, se trata de uma variável real, certo? Não é uma variável inteira, porque pode ter 8.5, 8.1. E aí, ao final não, logo em sequência também vocês podem perguntar se o aluno, qual é a nota extra dele, certo? Que aí vai variar de 0 até 1 ponto. E aí, ao final de tudo, vocês vão somar todas as notas e todos os pontos extras e dividir por 3. E aí vão pegar esse resultado e imprimir lá no terminal, certo? Na questão 3, a gente tem aqui, uma mesma temperatura pode assumir mais de uma unidade, ou seja, ela pode ter a unidade Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E aí, vocês vão pesquisar regras de conversão para transformar de uma unidade em outra e definir um código e um fluxograma que vai receber o valor de uma temperatura em Celsius e converter para as outras unidades. Na questão 4, vocês têm aí, construa um código e um fluxograma que, tendo como dados de entrada 2 pontos quaisquer, ou seja, cada ponto no nosso plano cartesiano, ele vai ter uma coordenada em x e uma coordenada em y. Então, vocês vão ter aí 2 pontos. Ao total, vocês vão ter 4 variáveis reais, certo? Então, vocês vão ter aqui um par, certo? x, y para o ponto 1 e um par XY para o ponto 2. E aí vocês vão pesquisar no Google, certo? Como é que se define a distância entre 2 pontos no plano cartesiano. E aí vão definir um códigozinho. Nesse código ele vai pedir, para o ponto 1, digite o valor da coordenada X. Depois digite o valor para a coordenada Y. Aí agora para o ponto 2, digite o valor da coordenada X e digite o valor da coordenada Y. Tendo esses valores, vocês vão utilizar a fórmula, certo? Que vocês encontraram aí e vão realizar o cálculo dessa distância e mostrar para o usuário. Pronto, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail e aí eu vou tentar responder o mais breve possível. E até a próxima aula.